Primeira carta de São Pedro, capítulo 3. Homem e mulher são iguais. Do mesmo modo, vocês, mulheres, submetam-se a seus maridos. Assim, se alguns são rebeldes à palavra, a conduta de suas mulheres poderá ganhá-los sem palavras, ao notarem o recato cuidadoso da conduta de vocês. Que o enfeite de vocês não seja de coisas exteriores, como penteado, uso de joias de ouro ou roupas finas, mas de qualidades internas, isto é, um enfeite inalterável de caráter, suave e sereno. Isso sim é coisa preciosa diante de Deus. De fato, era assim que se enfeitavam as santas mulheres de outrora, que punham a sua presença em Deus, submissas a seus maridos. É o que vemos em Sara. Ela foi obediente a Abraão, chamando-o de Senhor. Vocês se tornarão filhas de Sara, se praticarem o bem e não se deixarem dominar pelo medo. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam compreensivos na vida conjugal, mostrando consideração para com as esposas, por serem de constituição mais delicada e também por serem herdeiras como vocês do dom da vida. Assim, a oração de vocês não ficará sem resposta. Portadores da bênção e do julgamento. Finalmente, tenham todos a mesma atitude. Sejam compassivos, cheios de amor fraterno, misericordiosos e de espírito humilde. Não paguem o mal com o mal, nem um insulto com outro insulto. Pelo contrário, abençoem, porque para isso vocês foram chamados, isto é, para serem herdeiros da bênção. De fato, aquele que ama a vida e deseja viver dias felizes, guarde sua língua do mal e seus lábios de proferir mentiras. Afaste-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e procure segui-la, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos estão atentos à prece deles, mas o rosto do Senhor se volta contra os que praticam o mal. Quem lhes fará mal? E quem lhes fará mal se vocês se empenham em fazer o bem? Se sofrem por causa da justiça, felizes de vocês, não tenham medo deles, nem fiquem assustados. Ao contrário, reconheçam de coração o Cristo como Senhor, estando sempre prontos a dar a razão de sua esperança a todo aquele que a pede a vocês, mas com bons modos, com respeito e mantendo a consciência limpa. Assim, quando vocês forem difamados em alguma coisa, aqueles que criticam o bom comportamento que vocês têm em Cristo ficarão confundidos, pois, se é da vontade de Deus que vocês sofram, é melhor que sejam por praticarem o bem e não o mal. Solene compromisso com Deus. De fato, o próprio Cristo morreu uma vez por todos pelos pecados, os justos pelos injustos, a fim de os conduzir a Deus. Ele sofreu a morte em seu corpo, mas recebeu vida pelo Espírito. Foi então que ele proclamou a vitória, inclusive para os espíritos aprisionados. Falo das pessoas que foram rebeldes outrora, nos tempos de Noé, quando Deus demorava para castigar o mundo. Enquanto isso, Noé construía a arca, na qual somente 8 pessoas foram salvas, por meio da água. Aquela água representava o batismo, que agora salva vocês. Não se trata de limpeza da sujeira corporal, mas do compromisso solene de uma boa consciência diante de Deus, mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Ele subiu ao céu e está sentado à direita de Deus, após ter submetido os anjos às dominações e os poderes. Começam a romper-se as cadeias com que a sociedade patriarcal prendia a mulher. As esposas são anunciadoras de conversão, missionárias em relação a alguns maridos rebeldes ao Evangelho. Elas realizam essa evangelização pela prática, caráter firme e não enfeites. Estes apenas indicariam sujeição ao gosto do marido. Elas também não devem temer, isto é, comportar-se como escravas. O versículo 7 revoluciona a concepção da família patriarcal. Os maridos cristãos devem ter compreensão e consideração com as suas esposas, isto é, condição para relacionamento íntimo com Deus. Na oração, a motivação é fortemente igualitária, por serem herdeiras, como vocês, do dom da vida. Pedro se dirige agora à comunidade toda, para que ela se torne um lar.
Ela apresenta os elementos mais importantes: compaixão, que consiste em praticar na situação do outro, amor fraterno, que tem como ponto central o serviço, misericórdia, que torna possível a convivência entre os irmãos que erram, espírito humilde, que não ambiciona o poder e não leva à rivalidade e opressão. Como comportar-se com aqueles que hostilizam a comunidade? O princípio fundamental é pagar o mal com o bem. Isso não significa ser passivo ou omisso. Ao contrário, agindo assim, os cristãos se tornam abençoados e portadores da bênção. Ao mesmo tempo, tornam-se instrumentos de julgamento, que desmascara e desarma os que praticam o mal. Os sofrimentos de que fala a carta não são aqueles provindos de alguma doença ou de uma perseguição programada pelo Estado. São os sofrimentos originados da situação em que se encontram os destinatários, imigrantes sem direito, e além disso, cristãos com um projeto de vida diverso do ambiente em que vivem. Com certeza, eles já eram vistos como subversivos e conspiradores, onde Pedro se inspira. Por outro lado, tais sofrimentos não devem ser suportados pelo sofrimento em si, mas com finalidade bem precisa, por causa da justiça. Esse sofrimento é bem-aventurança, feliz de vocês, pois é consequência do testemunho cristão. Diante dos sofrimentos, o modelo sempre é a morte de Jesus, através do qual se realizou o ato definitivo da salvação. Pedro compara duas situações, o tempo de Noé e o tempo dos cristãos. No tempo de Noé, foi salvo um pequeno grupo de justos, ao passo que a maioria pereceu. Com a descida de Jesus à mansão dos mortos, também eles tiveram que se confrontar com o Evangelho. No tempo dos cristãos, igualmente existe um grupo menor de batizados, salvos pela água, e a maioria ainda não se converteu. Agora, o testemunho dos batizados deve fazer com que os não convertidos se confrontem com o Evangelho.